Senhoras e senhores, estamos de volta. A promessa é dívida. A gente avisou que ia fazer um vídeo nessa sexta-feira e está aqui o vídeo para vocês, porque o assunto é o seguinte, o assunto é importante. Saídas, debandada no São Paulo, daqui a pouco. Entrada, será que vai ter gente voltando, vindo com as saídas que estão se anunciando? As saídas são importantes do ponto de vista financeiro, para finalmente dar uma aliviada no caixa. Os caras que podem sair vão fazer falta. É tudo isso que vai ser debatido aqui comigo e com o Arnaldo neste vídeo. E eu quero dizer que este vídeo que você acompanha, Arnaldo Ribeiro, ele tem apoio da HelpCore. Todo mundo precisa de plano de saúde. Eu mesmo estou com uma questão familiar agora e estou com uma questão com o meu plano de saúde nesse momento. E na HelpCore, você pode fazer o melhor plano de saúde. O Arnaldo, por exemplo, que vai espirrar, está precisando Segurei. claramente de um, Ó, eu tá tô já. precisando claramente de um plano de saúde. Por isso que ele vai na HelpCore. É isso. Você vai nesse WhatsApp aí que uma pessoa vai te atender de confiança, que nós conhecemos, e que vai te orientar qual é o seu melhor plano, como fazer, que plano é melhor para você, para sua família, para sua empresa. Liga lá ou mande o WhatsApp e fala que você falou comigo e que você viu nesse vídeo aqui. O cara vai te dar as melhores opções do mercado. O cara é craque, muito craque. O Arnaldo que está espirrando aí já tem o seu plano com ele e não vai ter problema. Nesse WhatsApp que está na tela, nesse QR Code que está na tela, ou até, se você quiser, no link do site que está na descrição. Fale lá, nesse WhatsApp, que você vai ter o melhor plano de saúde. Todo mundo precisa de plano de saúde, rapaziada. O frio está chegando, gripe, outras doenças. Então, portanto, a hora é agora. Vá lá na HelpCore. Arnaldo, vamos lá. Primeiro, saídas, hein? Eu vou enumerar aqui os caras que podem sair. Você não espirre. E a gente vai tocando a bola sobre isso. Primeiro cara, primeiro nome que pode sair do São Paulo, Thiago Volpi. Proposta do México, ele falou que está afim, está na reserva, está machucado. Agora, acho que claramente não há nenhuma dúvida que o titular do time do São Paulo é o Jandrei. Então, portanto, o Volpi é o reserva, tem um salário alto e tem essa proposta mexicana na mesa. E aí? Bom, a proposta é do Toluca, né, Tironi? O Volpi, lembrando que fez praticamente a carreira no México, né? Jogava aqui no Figueirense e tal, mas depois. E nas últimas férias, não sei se você lembra, lá foi homenageado, passou as férias no México. A mulher. Tem uma situação familiar que, desde o ano passado, quando não tinha nem Jandrei ainda no radar, o Volpi havia sinalizado, e por conta de questões familiares da mulher dele, a vontade de talvez retornar ao México. Agora tem aquela coisa da fome e a vontade de comer, né, Tironi? Porque tem um goleiro titular e a proposta do Toluca, e perguntado sobre a possível saída do Volpi ontem pelo repórter André Hernan, antes de São Paulo e Juventude, o Júlio Casares, presidente, disse o seguinte, ó, as aspas, dá uma pista, né, a declaração do Casares. Volpi é um grande goleiro, ainda não temos nada oficial. Ele sempre teve mercado no México. Se for bom para ele, o São Paulo vai... Se for bom para ele e São Paulo, vírgula, vamos premiar a carreira do Volpi, que foi campeão paulista em 2021. Ele sai do São Paulo, se acontecer, como campeão paulista. Então tem essa situação. O Volpi hoje está... É um jeitinho Casares de falar muito obrigado, beleza. Exato. Thank you very much, muito obrigado. Tem a questão de uma lesão no ombro. O Rogério Ceni falou ontem sobre o Volpi que ele deve voltar a estar à disposição daqui a 15 dias. O Jandrei tomou conta de fato. Ele não tem gostado, mas não tem mostrado condições de retomar a posição nas chances que teve. Lembrando que ele jogou... Nenhuma grande reação, né? Ele tem mostrado. Não é que o cara entra e fecha o gol, né? Isso. Ele jogou aqueles clássicos do Paulista, quando o Jandrei teve Covid, não comprometeu contra Corinthians e Palmeiras, foi até incentivado pela torcida, mas nas chances que teve na Sul-Americana não atuou bem, na verdade. E tem essa possibilidade. Como você disse, é um dos salários mais altos do elenco, sim. A contratação custou uma bala, sim, pela diretoria anterior, mas o São Paulo não tinha nenhum grande goleiro. Ele era considerado, enfim, o sucessor do Rogério, mas caiu
em desgraça com a torcida, da mesma forma, vejo da mesma forma, até pela longevidade, como Pablo e Vitor Bueno. Lembrando que o Volpi chegou no mesmo dia que o Pablo no São Paulo. É verdade. Foram contratados como a salvação para o gol e para o comando do ataque. Eu acho que o Volpi não teve um momento tão ruim como o Pablo, mas assim como o Pablo, ele foi decrescendo temporada a temporada. É verdade, é verdade. E aí perdendo Então, eu acho que o a negócio... confiança da torcida, foi a ponto de chegar o Jandrei, que não é, que é o Neuer, e a torcida está satisfeita, até pelo jeito que joga, né, com o pé e tal. Exatamente. E aí, né, Tironi, fica aquela questão. O São Paulo hoje, além do Volpi, tem o Thiago Couto, que jogou uma partida e não foi bem contra o É Botafogo de verdade, Ribeirão Preto, é e que tem um verdade. contrato meio que encerrando. O São Paulo está meio agilizando a renovação de contrato para também não ficar sem dois goleiros Nenhum ao mesmo goleiro, tempo. é. Tem os caras da base, tem o Yang, aquele goleiro grandão da Copa São Paulo. Mas a saída do Volpi, talvez, a gente vai falar sobre isso no final do vídeo, possibilite ou comece a instigar uma possível contratação de um substituto para a reserva do Jandrei ou para disputar com o Jandrei a partir de julho, mas isso a gente fala mais para frente no vídeo. Porque, como você disse você, o salário dele é alto, é um dos salários mais altos do elenco, o do Volpi. Isso. Nesse aspecto, até poderia dar uma aliviada na folha de pagamento. E o PR? O Pérez está emprestado ao Náutico até o final Foi do campeão ano. estadual, não é isso? Foi campeão estadual pegando pênalti. Ele tem feito bons jogos. Mas assim, não tem em tese nenhuma coisa assinada nesse sentido, como se o São Paulo quiser ele de volta atrás. Em princípio, ele está prestado até o final do ano e não seria uma opção para Certo, 2022, né? O Náutico certo. joga a Série B, tem calendário até o final do ano, tá oscilando na Série B, e o PR, em princípio, fica no Náutico até o final de 2022. Ou seja, bom, resumindo, então o Volpi tem essa proposta do Toluca do México, onde ele fez sempre a carreira, o salário dele é alto, a declaração do Casares é no indicativo de, putz, vai aí, muito obrigado, você é campeão e tudo mais, não, parece que não vai ter esforço para ficar com ele já não é mais titular, e essa grana que sobra talvez pudesse ser usada para a contratação de um reserva ou de alguém para brigar a posição com o Jandrei, com a grana do salário. Esse é o panorama com relação ao Volpi. Bom, Exato. mais saídas, Arnaldo, não acaba por aí não. Que é a história do Marquinhos, possivelmente indo para o Arsenal. Ah, vai começar a vender os caras da base, putz, vai fazer caixa, tal. Não, não exatamente, porque por uma questão contratual, o Marquinhos pode ir por uma grana talvez muito menor do que se poderia receber por um jogador jovem e promissor como ele. É isso, esse é o cenário, certo? Certo. Essa situação é uma bomba, na verdade, né? Em todos os aspectos. Porque ela revela um problema crônico na, na formação e contratos dos jogadores da base do São Paulo já há algum tempo. Era uma estratégia do futebol de base do São Paulo já há alguns mandatos, nós vamos explicar. E, além de tudo, é um jogador que o Rogério utiliza bastante. Então, tem a perda técnica e não uma recompensa financeira. Exatamente o que você está falando. Então, assim, a proposta do Estão Arsenal falando em 3 milhões, né? a De proposta euros. do Arsenal é 3 milhões de euros. Que não dá para comprar nem o nosso canal, desculpa. A gente não vende. Não, 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 não. para 3 nós, milhões não de pode euros, não. esquecer. Não, Não, não vende. a conversa com a gente é de 5 para cima. Pode subir aí, né? Só E para dar aí, uma assim, base, o Brenner foi vendido por quanto? Tudo bem, é era um mais outro ou jogador menos em outra situação, por mas você estava vendido aí. por quanto? Mais ou menos por Mas era um aí. jogador não tão jovem. Não tão jovem, que já tinha não tão Ido e jovem, voltado e tal. já estava na parte final do contrato dele. A questão do Marquinhos é que ele tem um contrato até o final de 2024 com uma multa rescisória alta, mas ela, entre aspas, só vale para o mercado interno. E aí não tem nada a ver, né? Porque o mercado interno. E aí a explicação é a seguinte: é um problema de vários clubes, não só do São Paulo. É um problema da Lei Pelé, em que os empresários se aproveitam, que é assim, a formação do jogador. Quando ele assina seu primeiro contrato profissional,
A FIFA reconhece apenas 3 anos. A Isso. CBF admite 5 anos. E o São Paulo fez nos últimos tempos, com os seus moleques. Então, assim, Marquinhos, sub-17, melhor. Então, com 16 anos, o Marquinhos assinou um contrato de 5 anos com o São Paulo. Certo? E a FIFA reconhece só 3, né? Exato. E o terceiro ano acaba no meio desse ano. Os outros 2 seriam até 24. E aí, o que acontece? Se o empresário e o Marquinhos, acho que não é o caso dele, mas se o empresário for a FIFA, ele consegue a liberação do cara de graça, como já aconteceu com outros jogadores do São Paulo. Sim. Um deles está no Atlético hoje, o Lucas, zagueiro, Atlético Paranaense, que fizeram o mesmo procedimento para ruptura de contrato nessa situação. E aí não tem solução? Tem solução, que seria você, no meio desse primeiro contrato, identificando um potencial no jogador. Por isso que não é só uma culpa da diretoria anterior. É difícil, porque você tem que fazer o seguinte: o cara já tem o primeiro contrato profissional, ele não ganha mal, não. Sim. Mas daí você vai, encerra esse primeiro, renova, dando um grande aumento salarial para um outro compromisso. Né? Muitas vezes o empresário não vai querer fazer Não isso, quer. justamente para ter essa facilidade, né? Exatamente. Então fica essa briga de situação. E mais, o Arsenal gostaria de contar com o Marquinhos agora, embora só volte a jogar em agosto. Essa é outra aberração da situação. Por isso que o Rogério Ceni estava maluco com essa história no final do jogo com o Juventude. Porque, primeiro, uma venda dessa não resolve nada do problema A financeiro vida, do São Paulo, nem exatamente. na meta de venda. Exatamente. Ela causa um prejuízo esportivo grande. E tem essa história do Arsenal querer agora, sendo que ele só pode utilizar depois de julho, e a janela para o São Paulo eventualmente repor o Marquinhos só acontece em julho. Então caiu como uma bomba. O negócio Que tragédia, hein, meu? Bem trágico essa situação. E fica mais ou menos como a época do Militão, só que o Militão tinha jogado profissional há algum tempo. Que é, ou você vende o cara agora que era o mesmo contrato, o Militão é a mesma coisa, viu, Tino? Ou você vende agora e morde algum, ou você você não ganha nada. não ganha nada. Lembrando só um detalhe, Tironi, que é assim, você vê como é que é. A base do São Paulo revelou, na sequência, David Neres, jogador pelo lado canhoto. Luiz Araújo, jogador pelo lado canhoto. Anthony, jogador pelo lado canhoto. Vitinho, jogador pelo lado canhoto. Marquinhos, pelo lado canhoto. 5 gerações. Sim. Desses, só o Anthony foi vendido por uma grana. Só o Anthony tinha um contrato que dava uma boa grana. O Neres saiu baixo, Luiz Araújo saiu baixo, Marquinhos está saindo baixíssimo, Vitinho saindo de graça, porque não quis renovar o contrato. Só para você ter uma ideia do problemão. Então a base revela 5 atacantes de lado canhotos, que é todo mundo quer hoje em dia, e nenhum deles, só o Anthony praticamente, reverteu um dinheiro suficiente ou interessante para o São Paulo. É demais, né? E pode reverter um pouco mais por causa do contrato lá do negócio do clube formador. Que pode ser um caso para você tentar abocanhar um pouquinho mais no futuro, no caso do Marquinhos. Isso pode ser feito. Sim. Qual é o problema? Não é que o cara está indo para o Getafe e daqui a pouco vai para o Real Madrid. O cara já está num clube muito grande. Isso. Então não é que o cara vai sair do Arsenal daqui um ano e vai para outro time muito maior. Ele já está num time que vai pagar muito bem, ele é capaz de ficar muito tempo lá. E aí, se tiver essa cláusula, pode ser que ela seja inócua. É mais ou menos a história do Militão. Isso. É que o cara foi, né, quer dizer, não, porque ele foi para o Porto e do Porto foi para o Real Madrid. É mais ou menos, vamos comparar, o Marcelo lá do Fluminense. Casemiro. O cara foi direto para o Real Madrid, ele nunca vai sair do Real Madrid. Então essa cláusula nunca vai servir. E pode acontecer isso com o Marquinhos, porque o cara vai para um clube muito grande, muito rico, que é o caso do Arsenal. O Anthony, o Neres, ainda o Ajax tem. Então, pois é, exatamente. A tendência, a tradição de revender depois. Aí você consegue. Como pode acontecer com o Anthony nessa temporada. Então é uma merda, em resumo, né? Exato, é isso mesmo. Para falar o português claro. Exato, uma desgraça, São Paulo não vai aliviar nada a sua folha salarial, 3 milhões de euros, como o Arnaldo falou, não compra nem o nosso canal. E aí o São Paulo vai perder um jogador que, do ponto de vista técnico e para o time, é muito importante. O Rogério nem quis falar muito sobre isso, né? Ontem na coletiva,
mas deve estar enlouquecido, deve estar lembrando da outra passagem dele pelo São Paulo, como foi quando foi perdendo todo mundo. Perdeu o Neres e o Araújo. E o Araújo. O Neres e o Araújo na sequência. Sobre isso, o Casares falou, sobre o Marquinhos, o Casares falou ao Anderna, a aspa. Todas as negociações têm confidencialidade. Prefiro não comentar. São hipóteses, mas o São Paulo precisa sobreviver. Tentar fazer o melhor para a entidade. Prefiro falar mais para frente e se consolidar. Aqui é uma confissão de que a gente vai quebrar a cara nessa e vamos sobreviver. É basicamente isso, né? Exato. Bom, precisamos um mínimo de bom senso. Quer dizer, vai esperar o bom senso do empresário, não vai ter também. Mas que desgraça, hein? Uma notícia péssima para o São Paulo. Muito péssima. Péssimo. Muito bem. Depois dessas notícias péssimas, você vai precisar de um plano de saúde. Entendeu? Depois de ouvir tanta notícia ruim sobre o Marquinhos, que pode sair e tal, você vai precisar de um plano de saúde e é a HelpCore que vai te ajudar. Isso mesmo. Na HelpCore, o cara vai achar o seu melhor perfil para você de plano de saúde. Para você, para sua empresa, para sua família, para quem você quiser. É só você ir nesse WhatsApp aqui e falar, falei com o Tirone. Fala lá com o cara, falei com o Tirone, e ele vai te dar um atendimento preferencial. Você pode usar esse QR Code que está aqui com o Arnaldo também na HelpCore. Todo mundo precisa de plano de saúde. O Arnaldo, por exemplo, estava espirrando agora mesmo. Precisa, e já tem, da HelpCore, junto com a HelpCore. Tem também um link aqui na descrição com o site lá da HelpCore para você ver como é que são os caras seríssimos. A gente conhece. Então vai lá, faça o seu plano de saúde. A hora é agora. Para você, para sua família, não dá para viver sem plano de saúde. Depois dessas notícias do Marquinhos, precisamos também. Entendeu? Isso. Bom, para não dizer que a gente é um mar de lamentações, Arnaldo, diante de tudo isso, vai ganhar um troco com o Marquinhos, vai perder o jogador, pode aliviar a folha salarial com o Volpi. Tem alguma perspectiva de contratar alguém nessa janela? Era uma coisa que estava meio fora do radar, né? Vamos por partes. Eu acho que nessa janela aqui reabre, né, em julho. Sim. O São Paulo pode ter mais perdas e mais jovens, né? Mas será que nas mesmas condições? Não, aí tá. Depende, né? Porque alguns jogadores que subiram recentemente têm contratos parecidos com o Marquinhos, né? Esses de 5 anos primeiro contrato, tipo o Thales Costa, tipo o Caio, que o Rogério até citou na. Caio que é sub-17 ainda. Uhum. Apagou a luz aí. Caiu a energia aqui, velho. Segura, hein? Rapaz, agora. E agora? Mas segura. Não caiu. Eu não caí, não, né? Não caiu, tá firme. Agora caiu. Toda energia, brincadeira. Bom, não caiu. Mas os mais utilizados do elenco, e aí tem uma questão que você sabe qual que é. Os mais utilizados do elenco, Gomes, Sara, Nestor, Wellington, Diego Costa, agora acabou de renovar, eles já estão no segundo contrato profissional. Sim, e já então, tem uma idade... Isso, essa é a questão. Só que a idade já está passando da idade que interessa o europeu hoje em dia. Que o europeu interessa hoje em terminar a formação do jogador. É incrível, mas você pode até dizer que o Sara, o Gomes, e agora está sendo o caso do Costa, o Luan e o Ligeiro já eram, mas o Sara, o Gomes, agora está sendo a questão do Nestor e do Costa, estão ficando velhos, entre aspas, para sair por uma boa grana. Isso, a não ser para outro mercado, né? MLS e tal. Exatamente. Já teve até proposta do Sara para MLS, o São Paulo não quis, né? Isso, exatamente. Achou baixa, porque a multa do Sara é uma multa alta. O contrato é um bom contrato, entre aspas. Bem amarrado. Já é um segundo contrato. Essa é a diferença, entendeu? Mas o São Paulo se prepara para ter uma ou duas boas propostas para esses jogadores dessa fase. Mas no caso do meio de campo, o São Paulo, digamos que se preparou, porque são vários jogadores da base do meio de campo, se preparou no começo da temporada para ter gordura nesse setor. Por isso foi buscar Patrick, Nicão, agora André Anderson, enfim, né? Então, o São Paulo, no caso do Wellington e do Diego Costa, é diferente, porque os caras ocupam setores escassos no elenco. Sim. Sobretudo o Diego Costa. Verdade. Então, depende de quem for vender, né? Por quanto. Isso é antes de pensar na reposição, sabe, Tironi? Porque eu acho que a reposição aí é assim...
tinha um plano para reposição sem perda alguma, e agora talvez o plano tenha que ser ajustado por conta dessas perdas iminentes de Volpe e Marquinhos e talvez de algum outro jogador. Muito bem. Então é isso. É Eu isso, né, só te Arnaldo? explicar o plano de Fala. reposição, só para finalizar, para não ficar longo. O São Paulo planejava, na janela de julho, contratar um zagueiro para completar o elenco, que pode ser ainda o Igor Rabelo, Igor do Rabelo, Atlético, do se ele não Atlético. estourar o limite de jogos e tudo mais, e um atacante de lado, que o Ceni tanto gosta, 1 contra 1, talvez até do mercado europeu, com um pouco de margem, sendo que o plano até lá, julho, é saldar as dívidas anteriores com o elenco. Ponto. Seriam 2 jogadores. Agora o atacante de lado passa a ser quase uma obsessão, porque o São Paulo está perdendo o Vai atacante perder de o lado sobre o Marquinhos. Marquinhos. Exatamente. Exato. Então, era esse atacante além da permanência do Marquinhos. Então, já fica um cobertor curto. E agora talvez tenha que pensar numa possível reposição para um goleiro reserva. Então, Exato. seria um atacante de lado e um zagueiro, com certeza, e talvez um goleiro. Né? É isso. Muito bem, é isso. Ficamos aqui com esse vídeo. Faça o seu plano de saúde com a HelpCore. Vá nesse WhatsApp, fala que você falou comigo. O cara lá vai te atender. Cara de confiança, com todo o carinho e vai indicar o melhor para você e para sua empresa. Pode usar esse QR Code, pode usar o link que está na descrição. Vá lá. Então é isso, Arnaldo. Nesse fim de semana tem jogo, São Paulo e Cuiabá. Isso. Estaremos no Morumbi. Estaremos no Morumbi, live Em em seguida. loco. Pouco depois das 18 horas, 18h20, assim, com o cheiro da grama. Jogo importante para o São Paulo, volta ao Morumbi. Briga para o brasileiro é uma das prioridades. Isso E o mesmo. Rogério deve levar o que tem de melhor para essa partida, entre aspas. Não duvido se acertar a escalação, a gente não consegue acertar, mas é isso mesmo. É isso, essa escalação é dura, hein? Duríssima. Então tá bom. Valeu, Arnaldo. Tchau. Zoom.